eu achei que seria interessante trazer meio que um balanço de como foi o ano até agora. Então já pega o seu chá, o seu café ou a sua bebida favorita e vem comigo pro nosso bate-papo mensal, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metas. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações e me segue lá nas redes sociais. E já aproveita e vem fazer parte do Clube da Nath, o meu clube de membros que você tem benefícios exclusivos. O link para fazer parte está aqui na descrição. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro chá com a Nath, eu falei um pouquinho sobre recomeços, falei sobre ideias de projetos que eu tinha, de coisas que eu gostaria de ter feito esse ano. É muito legal quando eu paro para olhar que eu tinha tantas ideias, tantos planos, e esse plano e mais alguns efetivamente foram tirados do papel. E é claro que esse ano eu fiz algumas metas para várias áreas da minha vida e eu acredito que você que esteja me assistindo também possa ter feito essas metas. E é por isso que hoje eu queria conversar sobre isso com vocês. Eu vou falar um pouquinho sim das metas que eu tracei, mas não vão ser todas, mas eu queria conversar sobre isso de um modo geral com vocês. Já tem uns 2 anos mais ou menos que eu venho me propondo a ter algumas metas para que eu consiga, né, durante o ano, me dedicar a algumas dessas coisas. Eu fui um pouquinho mais ousada, eu resolvi fazer mais metas. Claro, sempre metas muito realistas, metas que dentro das coisas que eu já queria fazer, eu sabia que seriam possíveis. Em algumas delas eu estou sendo sim bem-sucedida, mas em outras nem tanto assim. Por exemplo, uma das grandes metas que eu coloquei nesse ano era me alimentar melhor. E assim, sendo bem sincera com vocês, eu não sou a pessoa que mais come bem no mundo. Mas, se a gente for comparar com o ano passado, esse ano eu comecei a me alimentar muito melhor. Então, eu posso dizer que eu tive sucesso, que eu estou, aliás, tendo sucesso com essa meta. Outra meta que eu me propus também era me exercitar. E essa eu preciso dizer pra vocês que eu não fiz nada. Então, foi algo que eu anotei ali pra, opa, preciso dar uma atenção agora. Mas eu consegui outras metas também, como, por exemplo, ler mais. E esse ler mais não necessariamente significaria ler uma quantidade maior de livros, mas sim ler com mais calma, com mais qualidade, aproveitar mais o meu momento. E eu coloquei isso como meta, né, como ler mais, porque eu tava percebendo que nos últimos tempos eu não tava apreciando mais esse momento de leitura, que é tão gostoso pra mim, que é tão importante, que é aquele meu momento de relaxar. Outra meta muito importante pra mim também foi voltar a escrever. Não tem sido tão simples assim, mas eu tô conseguindo escrever bastante, logo também tem novidade pra vocês sobre isso, então foi algo que eu me propus muito a fazer e que não está da forma como eu gostaria, mas assim, eu tô conseguindo fazer bem mais do que eu estava fazendo nos últimos tempos, nos últimos anos principalmente. E uma das principais metas que eu coloquei pra mim esse ano foi me cobrar menos. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrava demais das coisas e nos últimos anos isso foi intensificado. Então eu tava me cobrando de não só coisas que eu já fazia antes, como de outras coisas também. Eu tive momentos muito complicados por conta dessa autocobrança excessiva que eu fazia. Então eu coloquei como uma meta esse ano me cobrar menos. Tem sido fácil? Vou dizer pra vocês que não, mas eu sinto que eu tô no caminho porque eu realmente sinto que eu tô me cobrando menos das coisas, então tem sido muito importante isso. E aí que eu quis trazer essa conversa aqui com vocês hoje, porque eu acho que metas, elas são muito importantes. Eu não tô falando que você precisa pautar o seu ano em metas, nem que você precisa seguir a risca ou precisa fazer milhões de metas. Não, eu tô dizendo que metas podem ser importantes para te ajudar a concluir alguns objetivos, mas que precisam ser metas realistas. Como eu disse, eu fiz várias pequenas metas, elas são muito realistas para mim, mas nem todas eu ainda consegui concluir. Então a gente tem muito tempo pela frente para conseguir, né, no meu caso especificamente, eu tenho muito tempo pela frente ainda esse ano para conseguir colocar essas coisas em prática. E para encerrar essa reflexão, tá tudo bem se você não fez uma meta, tá? Não é uma regra você fazer metas ou não fazer. Não é uma regra que você precise fazer metas no começo do ano para seguir durante esse ano. E se esse vídeo chegou até você, talvez ele seja um lembrete para você pensar naquela meta que de repente você não colocou no papel, para você que tá pensando, mas que tá com medo de se frustrar, para você que não pensou em meta nenhuma, mas de repente se viu com vontade de fazer isso. Não tem problema se você tá precisando começar ou recomeçar. Não tem regra nenhuma falando que você precisa traçar um plano logo no começo do ano.